esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá sentavam aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, gostaria de começar essa homilia lendo para vocês uma oração muito bonita que eu li. É muito interessante. Diz assim: Antes de prosseguir em meu caminho e lançar o meu olhar para a frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a Ti, de quem eu fujo. A Ti, das profundezas de meu coração, tenho dedicado altares festivos, para que em cada momento Tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares estão gravadas em fogo as palavras: ao Deus desconhecido. Teu sou eu, embora até o presente te tenha me associado aos sacrílegos. Teu sou eu, não obstante os laços que me puxam para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Eu quero te conhecer, Deus desconhecido. Tu que me penetras a alma, e qual turbilhão invades a minha vida. Tu, o incompreensível, mas meu semelhante. Quero te conhecer, quero servir somente a Ti. Meus queridos, surpreendentemente, essa oração foi feita pelo filósofo chamado Friedrich Nietzsche, um filósofo ateu que no começo do século XX proclamou a morte de Deus. Proclamou que Deus tinha morto, né? E que é um grande influenciador da sociedade que nós vivemos, né? Nietzsche morreu louco, ele ficou louco. E ele ficou louco porque ele não conheceu aquele que ele desejava conhecer. Essa oração nos revela, queridos, né, que por detrás de todo desejo que o ser humano tem, né, de liberdade, todo desejo de prazer, todo desejo de poder,
se revela um desejo muito mais profundo. Um desejo mais profundo do bem, da justiça, do amor, que no fundo é o desejo de Deus. Desse Deus desconhecido, que esse homem tanto buscou na sua vida, mas que não encontrou. Meus irmãos e minhas irmãs, teve outro grande homem na história que nos diz que o ser humano, ele tem um coração inquieto. E ele não vai descansar até repousar naquele que é o Deus verdadeiro. Quem nos diz isso, né, é o grande Santo Agostinho, que, como Nietzsche, também tinha esse desejo profundo de Deus, que buscou o Senhor com toda a sua vida, com a sua inteligência, com a sua capacidade. Mas Santo Agostinho, diferente de Nietzsche, o encontrou. Agostinho encontrou quem ele procurava. O Deus desconhecido, ele encontrou Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas é interessante a gente perceber por que Santo Agostinho encontrou com esse Deus que ele tanto buscou, e por que Nietzsche não encontrou com esse Deus que ele também tanto buscou. A resposta só pode ser uma, meus queridos. Porque um dia, Agostinho encontrou com Santo Ambrósio, aquele grande homem de Deus, que mostrou para aquele homem que desejava encontrar com Deus, com a sua vida, com o seu testemunho, quem era o Deus que ele buscava. E infelizmente, Nietzsche na sua vida não encontrou com ninguém que verdadeiramente revelasse para ele quem era esse Deus desconhecido que ele tanto buscava e que não encontrou na sua vida. Isso revela uma realidade muito profunda de Deus na história da salvação. Deus sempre na história da salvação usou de homens e mulheres para manifestar a sua presença, para manifestar o seu amor, para manifestar a sua graça. Sempre é muito bonito como a primeira leitura, a Sagrada Escritura fala de Eliseu. Aquele homem trouxe os pães e o entregou para Eliseu. Continua? O homem de Deus. Homem de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o que a nossa sociedade precisa de fato, não é de discursos feitos, de palavras bonitas, de donos da verdade, de narrativas. O que o nosso mundo precisa de fato são de homens e mulheres de Deus, que sejam capazes de, na sua vida, apresentar o verdadeiro rosto de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Porque todo ser humano, da mesma forma que Nietzsche tinha, que Agostinho tinha, que nós temos, o teu filho, a tua filha que está perdido, que está longe de Deus, teu irmão, tua irmã que está distante, também tem. Porque todos nós fomos criados por Deus, nós viemos dele. Ele é o nosso meio aqui nessa terra, e ele é o nosso destino. E o coração do ser humano continuará inquieto enquanto não encontrar. Mas para que nós possamos encontrar com esse Deus, é preciso quem nos mostre, quem nos revele. Peçamos ao Senhor para nós esse dom e essa graça, viu? Que Ele faça de mim, de você, esse homem e essa mulher de Deus. E precisamos pensar nisso. Será que alguém, quando se refere a mim, ou longe de mim, fala isso de mim? Quando encontra comigo o Padre, eu encontrei um homem de Deus, eu encontrei uma mulher de Deus, porque Deus quer usar de nós. O homem e a mulher de Deus, queridos, é aquele que, sobretudo, deixa Deus agir na sua vida, é aquele que, sobretudo, busca viver aquilo que São Paulo disse aos Efésios agora. Buscai, meus queridos, viver com toda a humildade e crescer em paciência e no amor. Suportai-vos uns aos outros, disse essa palavra. Na paciência e no amor. Buscai a unidade da fé. Meu Deus do céu. Quantas brigas, quantas discórdias,
quantas palavras malditas, quantos ódios, quantas separações seriam evitadas se nós fôssemos homens e mulheres forjados na paciência e no amor. Como um homem ou uma mulher de Deus precisa ser forjado na paciência e no amor, para suportar um ao outro, para amar um ao outro. Meus irmãos e minhas irmãs, o homem e a mulher de Deus é aquele que descobre na sua vida de que o pouco com Deus é muito, e o nada sem Deus, o muito sem Deus é nada. O Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo. Vamos levar a presença de Deus para as pessoas, vamos levar o amor de Deus para as pessoas. Nós preocupamos em levar tantas coisas para os outros. Vamos levar a presença do Senhor, do verdadeiro e único Deus, como levou aquele menino do Evangelho de hoje, nós acabamos de escutar. O que aquele menino tinha, meu Deus do céu? Ele não tinha nada. Eram 5.000 homens, e aquele menino só tinha 5 pães e 2 peixes. Para que aquilo dava? Não dava para nada. Mas ele ofereceu o que tinha para Deus. Aquele menino tinha fé, que Jesus era capaz de alimentar aquela multidão com aquele pouco que ele tinha, meus irmãos e minhas irmãs. O que volta muitas vezes para nós cristãos católicos é ter fé. Ter fé que Deus pode alimentar uma multidão com o pouco que nós temos, com o pouco que nós somos. Vamos acreditar em Deus. Vamos entregar a nossa vida para Ele. Vamos entregar o pouco que nós temos, que nós vamos perceber o quanto Ele pode agir, o quanto Ele pode ter fé. Não é simplesmente falar eu acredito em Deus, não é simplesmente proclamar o credo, não, é buscar viver com a nossa fé, de acordo com a nossa fé, de acordo com aquilo que nós professamos, e para que a gente possa viver da nossa fé. Não tem outro caminho, queridos. Precisamos nos alimentar dele. Precisamos nos alimentar de Deus. O Senhor, como multiplicou os pães no deserto, hoje nessa Eucaristia, Ele multiplica o pão, o seu corpo e o seu sangue. No Salmo nós pedimos, Senhor, saciar os vossos filhos. O Senhor deseja nos saciar todos os dias. O Senhor se entrega para nós na Eucaristia, o seu corpo e o seu sangue. E nós muitas vezes podemos. Por que a gente não busca a missa mais uma vez na semana? Ou mais 2? Ou todo dia, meu Deus do céu? O Senhor quer nos saciar, quer manifestar o seu amor, a sua presença. O Senhor multiplica o pão da sua palavra e quer nos falar a cada dia. Porque nós, católicos, cristãos, não meditamos a palavra de Deus todos os dias? Não escutamos aquilo que Ele quer falar para nós? Não meditamos aquilo que Ele deseja que a gente viva? E depois a gente, mas Deus não faz nada da minha vida. É claro, gente. Deus muitas vezes não age em nós porque a gente não deixa Deus agir. Porque a gente não vai na fonte. Porque a gente muitas vezes pode e não se alimenta do Senhor. Alguém só pode dar aquilo que tem, queridos. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Que o Senhor nos ajude a verdadeiramente ser pessoas de fé. O Senhor precisa e conta com nós, com seres humanos, para que outros, e muitos que estão ao nosso lado, que ainda não encontraram, não conheceram esse Deus desconhecido e vão buscando em tantos lugares esse Deus, possam encontrar. Deus conta comigo, Deus conta contigo. Não tenha medo. Eu sei que eu falo muito pouco. De repente você acha que eu falo muito pouco, você também. Mas entregue esse teu pouco para Deus. Entregue aquilo que você tem. Deixe Ele agir na tua vida. Que você vai ver as maravilhas que Ele pode realizar. Mas é preciso que a gente deixe. É preciso que a gente deixe. Peçamos ao Senhor esse dom e essa graça, né? Tem uma música evangélica antiga que fala um pouco sobre
esse evangelho de hoje, né? Que é muito bonito, viu? Que o refrão diz assim, né? Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar uma multidão? É assim que Deus faz. Usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. É assim que Deus faz. Usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Se Deus. Vamos olhar para Deus, o verdadeiro Deus, o Deus criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que livrou o povo do Egito com Moisés, o Deus que na plenitude do tempo se encarnou no seio da Virgem Maria, o Deus que morreu por nós numa cruz, o Deus que ressuscitou e enviou do céu o Paráclito do Espírito Santo, o Deus que instituiu a sua igreja, una, santa, católica, apostólica, o Deus verdadeiro, que se ficou para nós na Eucaristia, esse Deus mesmo que foi o trajado da Olimpíada, onde estava toda a Olimpíada, mesmo Deus, o único e verdadeiro Deus, vamos levá-lo para as pessoas, para que quem vive conosco, queridos, não possa morrer como Nietzsche morreu louco, sem conhecer o Deus que ele procurava, mas que possam um dia morrer vivos, porque encontraram, como Santo Agostinho encontrou, o Deus que ele procurava, na pessoa de Ambrósio, que mostrou. Que o Senhor use de mim, use de você, e que nos deixemos, porque nós vamos ver que é assim que Deus faz, né? Usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Que assim seja. Amém.